Olá, paz do Senhor Jesus, muito bom dia para você que está junto conosco nesse tempo devocional, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui nessa manhã de oração, que bom que estamos juntos para mais uma vez falarmos com Deus e ouvirmos a voz do Senhor falar conosco. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Tiago Souza, você está na nossa jornada de oração, esse é o nosso tempo diário aqui devocional na presença de Deus, onde de segunda a segunda falamos aqui com Deus e ouvimos a voz do Senhor falar conosco. Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha esse vídeo aí com mais pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas. Nós estamos falando nessa semana a respeito da fé, a importância da fé. Eu quero ler um texto hoje na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, viu? Anote, escreva e medite. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse texto nos mostra de que forma que nós recebemos a fé nos nossos corações e na nossa vida. Esse texto nos mostra qual é o caminho, qual é a porta de entrada da fé na vida daqueles que servem ao Senhor. E o texto vai nos explicar que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu analiso esse texto, quando olhamos para essa passagem bíblica, nós podemos perceber que a porta de entrada para a fé é aquilo que nós ouvimos, aquilo que entra nos nossos ouvidos, aquilo que nós captamos através do som, dos áudios, através daquilo que escutamos, é o que gera em nós a fé. E o interessante é que da mesma forma que aquilo que ouvimos tem o poder de gerar fé em nós, aquilo que nós ouvimos também tem o poder de tirar de nós a fé, de fazer com que percamos a fé. Olha só que coisa interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus chega numa aldeia, numa determinada aldeia, e ao chegar lá de barco com seus discípulos, estava à sua espera um dos principais da sinagoga, um homem influente chamado Jairo, e ele se prostra aos pés do Senhor Jesus, clama ao Senhor pela tua filha, a filha dele está enferma, e Jesus então se direciona para a casa de Jairo. Entretanto, no meio do caminho ele é interrompido, pela mulher do fluxo de sangue, que ao tocar na orla da veste de Jesus é curada. Enfim, um texto muito bonito da palavra de Deus lá nos evangelhos. Enquanto Jesus está parado ali, dando atenção para a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer que chegam os servos de Jairo e chamam Jairo e dizem para ele: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha, ela que estava doente até agora, ela morreu. A Bíblia vai dizer que imediatamente Jesus então vira-se para Jairo, chama ele e fala: Jairo, não temas, crê somente. Eu consigo identificar nesse texto aquilo que Romanos 10:17 está nos explicando, que aquilo que Jairo ouviu a primeiro momento de que a filha dele havia morrido, a filha que estava enferma agora estava morta, gerou nele incredulidade, fez com que Jairo perdesse a fé. Porque Jairo estava à procura de Jesus, em busca de Jesus, por um milagre de cura, para que Jesus curasse a sua filha. Mas agora a informação da enfermidade, ela se agravou, deixou de ser enfermidade e passou a ser agora morte. Um cenário que era extremamente difícil de ser solucionado, agora passou para o campo da impossibilidade. E o texto vai nos dizer que exatamente nesse momento que a informação negativa chega aos ouvidos de Jairo e que ele aparentemente perde a fé, Jesus chama Jairo e fala para ele aquilo que vai reanimar a fé. Ele vai dizer: Jairo, não temas, crê somente. O que Jesus está nos ensinando através dessa passagem? O que Jesus está aplicando na vida de Jairo, que nós também podemos aplicar na nossa vida? É que aquilo que nós damos ouvido, aquilo que nós paramos para ouvir, aquilo que de fato entra no nosso coração diante daquilo que ouvimos, é o que define se nós viveremos uma vida de fé ou uma vida de incredulidade. A verdade é que a fé não se baseia nas circunstâncias, porque Jesus poderia dizer: Jairo, realmente eu tenho poder para curar, mas agora, já que a tua filha morreu, a situação já não cabe mais a mim fazer mais nada. Mas não, Jesus, ele não se preocupa com a situação, independente se é enfermidade, independente se é morte. A palavra de Jesus é: Jairo, não temas, creia
somente? Ou seja, diante da situação, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja ou adversa, Jesus está dizendo, tenha simplesmente fé. Porque se você tiver fé, tudo isso pode ser alterado, tudo isso pode ser mudado e resolvido. E Romanos 10:17 vai dizer exatamente isso, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa então se alimentar daquilo que edifica a sua fé. Você precisa então ser exposto àquilo que edifica a sua fé, aquilo que te faz crescer em fé, aquilo que te faz amadurecer em fé. Não é verdade? Porque todos os dias, ao abrirmos aí as redes sociais, os nossos canais de informação, a internet, ao acessarmos a internet, nós temos milhões e milhões de informações, milhões e milhões de notícias, milhões e milhões de coisas que entram nos nossos ouvidos. E, de certa forma, essas situações podem nos causar incredulidade, falta de fé. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando olhamos para as palavras que o Senhor tem declarado e decretado a nosso respeito, a nossa fé é edificada. Porque ao olharmos para as circunstâncias, parece que o poder de Deus ele é ineficaz. Mas quando olhamos para o poder de Deus, apesar das circunstâncias, nós entendemos que as circunstâncias são apenas passageiras e que no fim das contas a vontade de Deus é que vai se perpetuar e prevalecer sobre nós. Então, que você possa aplicar isso à sua vida. É bem verdade que ao longo do dia você ouve tanta coisa, assim como eu, nós ouvimos tantas coisas e tantas informações. Eu imagino que é até por isso que você está aqui nessa jornada de oração, porque você entende que você precisa crescer em fé. Você entende que ao ser exposto à pregação da palavra, que ao ser exposto a uma meditação bíblica genuína e verdadeira, a sua fé é edificada, a sua fé é melhorada, a sua fé é levantada. E aí, eu não sei, né, você que me escuta, qual é a situação que você está passando, eu não sei qual a circunstância que você está atravessando neste momento na sua vida, mas entenda uma coisa, se você for exposto à palavra de Deus, se você for exposto à pregação genuína e verdadeira da palavra, você vai ter a sua fé edificada, aumentada, independente das circunstâncias. Eu não sei se você está vivendo um cenário de crise, de adversidade, de portas fechadas. Isso não é o que de fato influencia, mas o que de fato influencia a sua vida é o quanto de palavra de Deus é que você tem ouvido. E a verdade é essa, que você deve ouvir cada vez mais, é que você deve ser exposto cada vez mais à palavra poderosa de Deus, porque é na palavra de Deus que a nossa fé é edificada, é na palavra de Deus que a nossa fé é aumentada e amadurecida. Que o Senhor possa então, através desta palavra que nós meditamos de forma rápida e simples, edificar a sua fé, aumentar a sua fé, viu? Escolha sempre ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus, ao invés de dar ouvidos às circunstâncias, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesse tempo devocional. Senhor, graças nós te damos, louvado seja o teu nome, eu te exalto, eu te agradeço, eu te engrandeço porque tu és bom, porque a tua palavra é fiel, é verdadeira, é digna de toda a aceitação, Senhor. E nós estamos aqui mais uma manhã, mais um dia, para celebrarmos o teu nome, para falarmos contigo nesse tempo devocional. Eu te peço desde já, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos que está comigo, que está acompanhando essa jornada de oração, que o Senhor possa guardar a mente, o coração, a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa, no nome de Jesus Cristo, Senhor, através da tua palavra, aumentar e edificar a nossa fé, que a nossa fé seja firme, sólida no Senhor e na tua palavra, que as circunstâncias, Senhor, não venham definir o nível da nossa crença no Senhor, o nível da nossa fidelidade ao Senhor, mas que tudo isso seja definido, Senhor, de fato, pela tua palavra, porque entendemos que a tua palavra ela é imutável, ela é verdadeira, a tua palavra ela permanece para sempre. O Senhor vai dizer, Senhor, nas Escrituras que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras elas não hão de passar. Então que da mesma forma que tudo passa, de que tudo, Senhor, um dia se encerra, mas a tua palavra permanece para sempre, que a nossa fé esteja edificada sobre ela, entendendo que as circunstâncias passarão, entendendo que as tribulações passarão, mas que a tua palavra, que a nossa fé vai permanecer de pé, vai permanecer firme. Eu abençoo, Senhor, cada um dos teus filhos e te peço que através da fé de cada um, o Senhor possa realizar milagres, que através da fé de cada um o Senhor possa responder à oração dos teus filhos, que através da fé de cada um o Senhor possa, ó Pai, no nome de Jesus, fazer grandes coisas para que o teu nome
seja ainda mais glorificado nas nossas vidas. Eu te louvo, junto com o teu povo, eu te exalto e eu te adoro, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que esse tempo devocional tenha te abençoado, que esse tempo devocional tenha edificado a sua fé. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que alguém também seja abençoado juntamente conosco. Deus te abençoe, eu te aguardo aqui amanhã. Fique em paz.